Bom, galera, boa tarde a todos os presentes. Hoje a gente encerra o nosso seminário virtual de economia. Foi uma trajetória maravilhosa. Tivemos 11 apresentações, todas elas bem legais. A Raíssa, na verdade, vai ser a nossa 11ª apresentação. Até agora foram 10 apresentações. E, assim, o feedback tem sido bom, as apresentações foram maravilhosas, o bate-papo no final de discussões sobre os artigos foram muito bons. Então, foi bem legal, foi um sucesso. Eu fico muito feliz com o que realmente aconteceu aqui. E eu acho que a gente tem alguma obrigação de dar continuidade a isso, mas não agora, né? Então, provavelmente, a gente vai tentar fazer com um espaçamento um pouco maior, alguma coisa parecida num futuro próximo, mas a gente vai conversando sobre isso nas redes sociais depois, tá? Por enquanto, a gente vai dar uma parada. A Raíssa realmente veio para fechar o seminário. É uma honra ter ela aqui, na verdade. Ela foi uma amiga do doutorado lá do PIMES. Tá? Mas antes de apresentar ela, deixa eu agradecer primeiro assim, aos nossos apoiadores, que desde o começo nos deram uma força, tanto na divulgação, quanto em questão de acesso à internet e coisas do tipo. Então, vamos lá. Corecon Roraima nos ajudou. Cadecon, que é o nosso centro aqui da universidade, Cadecon, UFRR, o Departamento de Economia e a Coordenação de Economia. O Centro Acadêmico de Economia também foi um parceiro, foi, na verdade, nosso primeiro parceiro, os alunos, onde a gente bateu um papo com eles e viu a disponibilidade e como ia funcionar essa coisa. E junto com a Atlética Mercenária, que é a parte esportiva dos meninos aqui do curso, então também nos ajudou pelas redes sociais a fazer a divulgação do evento. A Proplan e a DTI aqui da universidade nos deu estrutura de internet suficiente. Aqui em Boa Vista a gente tem alguns problemas de oscilação de internet, e aqui na universidade a internet é bem tranquila, a gente pediu uma banda um pouquinho maior e nos foi concedido, então a gente queria agradecer por isso, por ter dado tudo certo aqui no seminário. Sobre o evento agora especificamente, só queria lembrar algumas coisas. Quem já vem participando já conhece, mas quem é novo aqui no evento, eu vi que muita gente entrou, provavelmente a Raíssa trouxe com a sua presença algumas pessoas, então só para lembrar aqui, a gente faz normalmente uma lista de presença no chat, então quem quiser receber certificação no final, coloca o nome completo lá no chat, que a gente faz uma lista de presença e depois manda as certificações para vocês no e-mail cadastrado na inscrição. Então, são duas coisas que a gente tem que fazer a inscrição lá do site e colocar o nome completo aqui no chat, que a gente manda a certificação para vocês. A duração, normalmente a gente dá 40 minutos para o apresentador, é o tempo que eu vou dar inicialmente para a Raíssa, sem problemas, passar um pouquinho. E aí, depois disso, a gente abre para perguntas. E aí inicialmente a gente pensou em 15 minutos, mas sempre a gente está passando disso, a gente vai indo até onde o apresentador deixa a gente ir, tá? E a gente abre para perguntas depois desses 40 minutos. A gente usa o Zoom grátis, como a gente usa o Zoom grátis, a gente tem aquela coisa de a cada 40 minutos a gente encerra a sessão e reabre, reconecta e dá continuidade. Para reconectar é só entrar pelo mesmo link que você usou para entrar nessa reunião aqui. Então, só reconecta aqui, depois de 1 ou 2 minutinhos a gente dá continuidade ao evento. Como é que funciona o evento? A gente deixa os microfones desligados de todas as pessoas que estão participando e no final, quando a Raíssa terminar a apresentação dela, vocês me pedem para fazer perguntas via chat e aí eu abro o microfone individualmente de cada um e vocês fazem a pergunta diretamente para a Raíssa. A gente está em transmissão online também pelo YouTube. Lá pelo YouTube, quem quiser fazer pergunta, faz pelo chat, e Andrei está recebendo essas perguntas e repassa essas perguntas para a Raíssa. Tá? Quem está aqui pelo Zoom consegue abrir o microfone e falar diretamente com ela. Quem está vendo pelo YouTube, coloca as perguntas lá e Andrei repassa as perguntas para a Raíssa. Se a gente tiver algum tipo de problema técnico, de queda da internet ou coisa do tipo, entra lá nas nossas redes sociais que a gente tenta dar uma resposta rápida para tentar resolver o problema. Beleza? Então é isso, vamos lá. Raíssa, como eu vinha falando no início, é uma amiga do departamento lá de Economia da Federal de Pernambuco. Quando eu estava fazendo doutorado, ela estava fazendo mestrado, mas desde o começo ela sempre foi, vamos lá, a melhor aluna da sala, disparada. Então é com muita honra que a gente consegue convidar a Raíssa. Ela atualmente está fazendo doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. No final da apresentação e da discussão, eu queria até bater um papo com ela, se ela se disponibilizar, para contar um pouco da história, como é que ela saiu. Ela fez graduação em Engenharia Civil e depois fez mestrado em Economia, como é que foi essa mudança de área e como é que foi esse processo de estar fazendo doutorado agora lá nos Estados Unidos, numa das melhores universidades de economia do mundo. O artigo que ela vai apresentar hoje foi um artigo que foi publicado na Economic Letters, que é uma das grandes revistas de economia do mundo. Então, tem um peso importante ela está apresentando isso aqui para a gente hoje. Ela teve um período que ela trabalhou fora também, em outro país, numa grande empresa, acho que é empresa americana, né, Raíssa?
Eu acredito que ela seja canadense, mas hoje o foco dela é Estados Unidos e o mundo, assim. Uhum. Eu entrei no site rapidamente e vi que ela está localizada em praticamente todos os continentes, em vários países do mundo. E ela teve essa quebra aí, passou acho que 2 anos, se não me engano, trabalhando nessa empresa, e também depois a gente bate um papo sobre isso, sobre experiência e coisas do tipo. Tá? Então é com grande honra que eu passo a palavra para a Raíssa. Agradeço muito por ela ter aceito o nosso convite para participar aqui do evento. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço bastante o convite, Yuri e Andrei, e fico muito à disposição para a gente falar depois da apresentação sobre a transição de engenharia para economia e a minha transição entre academia, indústria, academia de novo e futuros passos, esse tipo de coisa. Minha próxima reunião só em 3 horas, então eu tenho 3 horas para ficar com vocês, o tempo que for necessário. Então, vamos dar início à apresentação. Esse artigo foi fruto da minha dissertação do mestrado. Então, eu sou a primeira autora, mas eu tive Breno Sampaio, Raul e Gisleia como orientadores. E o que a gente vai ver aqui é como leis de uso e ocupação do solo vão afetar o mercado imobiliário de forma geral. Se vocês olharem, eu deixei uma apresentação curta, poucos slides, tentei deixá-la bem didática e basicamente retirei tudo que seria muito complicado para mostrar numa apresentação curta assim para alunos da graduação. Então, meu objetivo é que todo mundo entenda tudo. Caso não entendam algum passo, por favor, perguntem. Então, título do trabalho: Height Restrictions and Housing Prices, a Difference in Discontinuity Approach. Todos os slides vão estar em inglês, mas eu vou tentar ao máximo falar todas as palavras possíveis em português. Quando eu não sei me esquecer, alguma coisa desse gênero, aí eu termino colocando a palavra em inglês, porque está mais fresquinho na mente. Mas, enfim, então o que é que motiva trabalhos como esse de política pública e avaliação de políticas públicas de forma geral? No nosso dia a dia, a gente vê governantes promulgando leis o tempo inteiro. Então, a gente tem lei de uso e ocupação do solo, lei na educação, enfim, são leis o tempo inteiro. No entanto, a maioria dos nossos governantes não tem muito arcabouço econômico para entender a gravidade das distorções que essas leis colocam na nossa economia de forma geral. Então, cabe a nós, economistas, que estamos do lado de cá, fazer uma análise desse impacto, do impacto dessas leis, para que erros que foram cometidos no passado não sejam cometidos no futuro. Então, a grande motivação desse trabalho é entender como leis, mais especificamente de uso e ocupação do solo, que têm se tornado tão comuns no Brasil e no mundo, afetam o mercado imobiliário, muitas vezes de uma forma nociva, mas que não é estudada e não é sabida. Eu vou falar mais adiante, mas em países em desenvolvimento, isso é um tema virtualmente não tocado. Enquanto os países desenvolvidos estão cientes dessas distorções, cientes desses efeitos nocivos e vêm estudando cada vez mais para aperfeiçoar essas políticas, em países em desenvolvimento, isso é um tema muito pouco explorado. Então, o objetivo desse trabalho é contribuir para essa literatura. Então, o que é que a gente vai fazer? Para estudar leis de uso e ocupação do solo, a gente vai estudar esta lei daqui, Lei dos 12 Bairros. Vocês conseguem enxergar a minha linha vermelha, né? Ok. Então, a gente vai explorar essa lei que foi promulgada em Recife, chamada Lei dos 12 Bairros, que foi promulgada em dezembro de 2001, usando esse método que, à época, era um método bastante inovador, hoje tem se tornado mais comum, que é um método de diferenças em descontinuidades geográficas. O nome é enorme, parece ser bem complicado, mas se você for olhar assim
por trás, o que é que a gente está fazendo? Basicamente, a gente tem unidades afetadas pela lei, unidades que não foram afetadas pela lei. A gente vai comparar as trajetórias de preços antes e depois da lei, de um lado e de outro, de uma fronteira geográfica. Então, isso vai ficar mais claro a seguir, mas não se assustem pelo nome grande, a ideia por trás é uma ideia simples. E a gente vai fazer análise tanto para apartamentos quanto para casas. Então, como foi essa lei? Isso daqui que vocês estão vendo em verde mais claro é Recife, certo? E são os bairros de Recife. E em verde mais escuro são 12 bairros. Como a própria lei diz, lei dos 12 bairros. Eles escolheram 12 bairros no coração da cidade, onde os governantes diziam que estava havendo uma edificação muito rápida, uma intensificação muito grande da construção civil. Então, eles escolhem esses 12 bairros e dizem, esses 12 bairros agora farão parte de uma área de reestruturação urbana. E a gente vai limitar tanto building allowances, ou seja, tanto o número de permissão para novas construções, quanto o número de pavimentos máximo, a altura máxima dos prédios a ser construída. Então, imagina que você tinha um terreno ou uma casa antes que estava sendo comprado para investimento de empreiteiras, e antes, nesse mesmo terreno, você poderia construir um prédio de 30 andares, agora você vai ser restrito a construir um prédio de 10, 12 andares. Então, imagina as consequências que isso vai ter e as distorções que isso vai causar. Mas a justificativa, soft justification, vamos dizer assim, eles diziam que era congestão, externalidades negativas. Então, poluição do ar, muito trânsito, muito barulho de carro e esse tipo de coisa que são relacionados a grandes adensamentos. Então, esse trabalho, ele contribui para a literatura que existia à época. Ele foi publicado em 2018, tá? Então, ele contribuía para a literatura da época em duas vertentes. A primeira vertente era em termos de tema e a segunda vertente era em termos de metodologia. Em termos de tema, esses dois primeiros papers aqui, eles tratavam da lei dos 12 bairros, no entanto, tinham um enfoque completamente diferente do que o que a gente vai tratar aqui. Esses 3 outros trabalhos, eles tratavam de leis de uso e ocupação do solo, no entanto, deixavam muito claro que poderia existir viés de variável omitida, dada a configuração da lei, era muito difícil de isolar, de fato, o efeito da lei e esse tipo de coisa. No entanto, esses trabalhos, eles exploravam leis de uso e ocupação do solo em países de primeiro mundo, em países desenvolvidos, usando diferentes técnicas. E olhavam também ou só para apartamentos, ou só para terrenos, ou para mercados imobiliários como um todo. No entanto, tem um efeito muito legal, e eu vou mostrar aqui depois. Existem efeitos e mecanismos opostos quando a gente olha para casas e quando a gente olha para apartamentos. Isso vai ficar bem claro. E é muito interessante você ver como casas e apartamentos são afetados de forma heterogênea. Isso traz uma contribuição muito legal para esse paper também. Então, em termos de tema, é isso. Em termos de metodologia, à época, se usava muito diferenças e indiferenças, se usava muito regressão em descontinuidade e se usava muito diferenças em descontinuidade. Então, nós pensamos, ora, por que não usar diferenças em descontinuidades geográficas? Porque vai ser a junção de regressão descontínua, a junção de diferenças em descontinuidade. Então, nossa ideia foi, ok, vamos juntar esses dois mecanismos e assim a gente vai ficar com uma identificação mais clean, uma identificação mais clara do efeito da nossa lei. E aí você pode me perguntar, Raíssa, mas olha, eu estou olhando aqui e esses 12 bairros têm uma fronteira super bem definida. Por que não simplesmente usar uma regressão descontínua, como se usava
em outros papers. E aí existe uma corrente de pensamento que surgiu, acredito, em 2016, que diz que uma vez que as fronteiras que você vai usar para ser o seu cutoff são usadas também para outras finalidades que não só o tratamento, o ideal é você utilizar essa tendência. Então, você usa a diferença em descontinuidade e a regressão descontínua em interseção. Porque aí você consegue pegar as tendências diferenciais, porque um bairro vai ser inerentemente diferente do outro. Na fronteira, eles serão muito próximos, os imóveis serão muito próximos. Então, essa é a nossa motivação de usar diferenças em descontinuidade geográfica, ao invés de estar utilizando só regressão descontínua. Isso, para quem não é familiarizado com esses métodos, isso vai ficar um pouquinho mais claro a partir do momento que eu começar a falar da parte empírica mesmo e modelagem. Tá? Aí um preview de results, o que eu estava falando para vocês que é bem interessante, a gente acha efeitos opostos. Para apartamentos, a gente vê que os preços unitários de apartamentos aumentam e para casas, a gente vê que o preço unitário das casas diminui. Então, se eu estivesse olhando para o mercado imobiliário como um todo, se eu não estivesse vendo essa heterogeneidade, eu ia ver talvez algo muito próximo de zero, se um efeito anulasse o outro, ou eu veria algo negativo, se o efeito das casas fosse maior do que o efeito do apartamento, weighted, né? Então, isso é muito interessante. Essa heterogeneidade, a gente trouxe essa visão nova, tá, para a teoria. E aí, antes de começar a modelagem, a parte empírica mesmo do paper, isso daqui é um conselho que eu dou para todos os alunos e pesquisadores que estão assistindo esse seminário. Antes de começar, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é tive uma ideia, tenho uma pergunta, vou pegar bases de dados, vou rodar umas regressões. Esse é o primeiro intuito de todo mundo. No entanto, dê um passo para trás. Pense qual é a teoria por trás e tente antecipar, ex ante, tente antecipar quais seriam os efeitos dessa lei, ou qual seria o efeito, qual é a resposta esperada. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você cria esse arcabouço teórico, você começa a gerar esses possíveis canais de efeito. Ou seja, a lei afeta os preços, ok, mas por que canais? Como é que a lei afeta? E aí, existe ambiguidade no efeito? Não existe ambiguidade. E aí que o paper começa a ficar mais rico, aí que sua resposta começa a ficar mais rica e sua recomendação também começa a ficar mais rica. Então, a gente criou aqui um modelo muito simples, vocês veem que não precisa ter nenhum modelo muito complicado, é um modelo bem simples, dizendo o quê? Que o preço de uma propriedade é uma função das características da propriedade, ou seja, número de quartos, número de banheiros, se é nascente, se é poente, e assim vai, do número de unidades disponíveis, ou seja, é um apartamento de 30 andares, é um apartamento de 20 andares, é um apartamento de 4 unidades por andar, e aí vai. E também em função desse C que a gente está chamando de congestão, essas externalidades negativas. O que é que seria isso? Seria poluição, barulho, trânsito, e esse tipo de característica que começa a afetar negativamente o preço das suas unidades, uma vez que aquele adensamento urbano começa a ficar tão grande. Então, aqui vocês veem esse HR. O que é HR? HR está para Height Restrictions, ou seja, a nossa lei. Ou seja, a lei afeta os preços. Por quantos canais? Por 2 canais. Ela afeta a lei, pela nossa hipótese, né? A lei afeta os preços, tanto porque ela afeta o número de unidades que vai ser disponível, e esse número de unidades disponível, por sua vez, vai afetar a quantidade dessas externalidades negativas, vai afetar essa congestão. E aí, eu fiz aqui para vocês
uma derivadazinha. É um pouquinho complicada, mas eu vou tentar mostrar a parte mais intuitiva dela no slide a seguir. Mas tentem acompanhar aqui. Então, o que é que a gente quer saber? A gente quer saber qual é o efeito da lei nos preços de apartamentos e o efeito da lei nos preços das casas. Então, como é que a gente faz isso? Usa regra da cadeia. Ou seja, eu quero saber quem é a derivada total, vou ter que tirar algumas derivadinhas parciais, porque esses meus termos daqui dependem da minha lei. Então, como é que essa lei, olhando para apartamentos primeiro, como é que a minha lei, como é que essa lei afetou o número de unidades? A promulgação da lei diminui o número de unidades disponíveis, dado que você está limitando a altura dos prédios. Então, diminui o número de unidades disponíveis. E esse número de unidades disponíveis, uma vez que, se você aumenta o número de unidades disponíveis, você diminui os preços e vice-versa, né? Por oferta e por limitação, aumento ou diminuição de oferta. Então, o que é que a gente tem aqui? Negativo, negativo, o efeito pelo canal 1. Pelo canal 1, em apartamentos, o efeito dessa lei seria positivo nos preços. Se a gente olhar o nosso segundo canal, agora a gente vai ver que o efeito também é positivo nos preços. Como? A lei diminui o número de unidades, essa diminuição, quanto menor o número de unidades, menor a congestão, quanto menor a congestão, maior o preço dos imóveis. Então, esse efeito também é positivo. Ou seja, na teoria, qual é o efeito da lei? Para os apartamentos, é um efeito positivo. A lei deveríamos esperar que essa lei afetasse o preço dos apartamentos de forma positiva. E para casas? Para casas, o segundo canal é o mesmo, então afetaria positivamente. No entanto, o primeiro canal para casas é diferente. É verdade que, uma vez que a lei é promulgada, ela diminui o número de unidades disponíveis. No entanto, esta parte aqui é diferente e é fundamental. Por quê? Uma vez que a lei diminui o potencial construtivo, ela vai diminuir o valor das casas. Então, esta parcela daqui do canal 1, ela é negativa. Ou seja, eu tenho um canal com efeito positivo no preço das casas, um canal com efeito negativo no preço das casas. Então, para as casas, o resultado é ambíguo. Enquanto, hipoteticamente, ex ante, eu tenho que a lei aumentaria o preço dos imóveis, ex ante, para as casas é ambíguo. Então, o resultado final que eu tiver na minha forma reduzida e na minha análise empírica, para as casas, vai depender de que canal é mais forte. E aí isso fica uma discussão rica no paper. Então, para aqueles que não acompanharam muito bem essas derivadas todas, vamos ver aqui intuitivamente o que é que eu estou querendo dizer com esse canal 1. Imagina que você é um empreendedor. Isso era uma área, esses 12 bairros, de fato, eram uma área em que a casa, ela não era comprada por uma casa, ela era comprada pelo potencial construtivo do terreno. Então, a maioria das casas eram compradas, demolidas, para construir prédios. Então, imagina que você é um empreendedor, antes você comprava este mesmo terreno daqui e você podia construir esse apartamento de 6 andares. Agora, depois da lei, você compra o mesmo terreno, a mesma casa, atrelada ao mesmo terreno. No entanto, você só pode construir um apartamento de 4 andares. Então, você não tem essa receita extra que você teria por esses 2 andares a mais que você venderia. Então, o que é que você vai fazer? Você vai estar disposto a pagar menos por essa casa, certo? Então, o que é que você esperaria que acontecesse com o valor da casa? Diminuísse. Então, isso é o que eu estava querendo mostrar com aquelas derivadas mais complicadas sobre o canal 1 para as casas. E o que é o canal 1 para os apartamentos? Imagina que você estava nessa posição de equilíbrio aqui, antes da lei,
Existia uma oferta e existia uma demanda por apartamentos. Uma vez que você tem essa lei, uma vez que essa lei é promulgada, você vai reduzir a nova oferta de novos apartamentos. E a partir do momento que você reduz, introdução à economia, a partir do momento que você reduz essa oferta de apartamentos, o apartamento se torna mais escasso e, portanto, os preços dos apartamentos devem subir. Então, isso que a gente demonstrava naquele primeiro canal 1 e canal 2, de forma mais intuitiva. Então, que tipo de dado a gente vai usar para conseguir responder essa pergunta? A gente tem dados de ITBI. Para quem não sabe, ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e basicamente todas as propriedades que são transacionadas, ou seja, compradas ou vendidas, naquele mês em Recife, elas têm que ser declaradas, recorded no cartório. Então, a gente tem dados de todas essas propriedades que foram compradas ou vendidas com preço de compra e venda de janeiro de 2000 até dezembro de 2003, e lembrem que a lei está bem aqui, em dezembro de 2001. Então, bem no meio do dataset que a gente tinha. As características que a gente tem não são muitas, no entanto, suficientes para a gente rodar o nosso modelinho. Que tipo de características a gente tem? Quantidade de pavimentos, isso é importantíssimo, porque a gente vai ver que o número de pavimentos diminui depois da lei, mecanicamente. A área dessa propriedade, seja ela área de terreno ou área privativa da unidade, o ano em que foi construído, o padrão de construção, padrão de conservação e, o mais importante para a gente, as coordenadas geográficas. E as coordenadas geográficas têm se tornado cada vez mais importantes em diversas áreas de estudo. Para a gente, elas são aqui fundamentais para calcular a distância à fronteira, que é chamada nos métodos de regressão e descontinuidade a running variable. Literalmente a distância da sua unidade até a fronteira onde ela muda o tratamento, a condição de tratamento, de controle para tratado e vice-versa. Então, o que é que a gente vai fazer? Lembrem sempre desses 12 bairros aqui. Então, vamos dizer assim, o standard, né? O que seria o ideal da gente fazer seria, ok, a lei é dos 12 bairros, os 12 bairros são considerados como tratados, então tudo dos 12 bairros são tratados e ao redor dos 12 bairros inteiros, tudo controle. Perto da fronteira, a gente usa tudo como controle. Infelizmente, na prática, quando a gente começa a se debruçar sobre os dados e a geopolítica local, a gente vê que não é bem assim. Por quê? Quando a gente olha para esse quadradinho aqui preto, temos uma área de reserva. Então, temos pouquíssimas observações, tanto no tratamento quanto no controle, porque é muita floresta e muita mata. Então, não temos como usar esta área deste quadrado aqui. Então, 10 dos 12 bairros, ou 2 dos 12 bairros, não são considerados como tratados. Só vão ser considerados como tratados esses bairros que estão aqui em vermelhinho. Então, 10 dos 12. E os controles? Porque a gente não considera todos esses bairros ou todas essas observações que estão perto da fronteira como controle. Porque quem já foi em Recife sabe que existe um rio importante na cidade chamado de Rio Capibaribe, que vai beirar esta fronteira inteira, essa fronteira sudoeste. A fronteira sudoeste vai ser toda beirada por esse rio. Então, qual é o nosso objetivo aqui? A gente quer, idealmente, que unidades de um lado e do outro da fronteira sejam muito semelhantes, exceto pelo tratamento. Ou seja, exceto pelo fato que, de um lado da rua, um imóvel foi tratado, ou seja, foi parte da lei, e do outro lado da rua, o imóvel não foi parte da lei,
não foi afetado pela lei, a gente quer que eles sejam idênticos, em teoria. E esse rio, que é um rio bastante importante, ele divide a cidade de formas com que os bairros de um lado e do outro do rio têm características completamente diferentes. Enquanto você pode ter um bairro super nobre de um lado do rio, não existem muitas pontes ligando de um lado do rio ao outro, então você pode ter um bairro muito nobre de um lado do rio e um bairro de classe média ou de classe média baixa do outro lado do rio. Então, tivemos que excluir toda essa parte daqui do grupo de controle também. Se vocês observarem aqui, ó, esse recorte que a gente fez é exatamente o recorte que o rio vai fazendo na cidade, porque o rio, ele impõe essa, como se fosse uma fronteira por si só, que não é que não captura o que a gente gostaria de capturar. As unidades de um lado e do outro do rio são inerentemente diferentes, independente da lei, e não é o que a gente quer. E aí começam aquelas nuances de um pouco do que as pessoas têm feito na literatura e afins. Então, em teoria, simplesmente o que eu poderia fazer era usar esse grupo de tratamento como um grupo só agregado e o grupo de controle como outro grupo só agregado. No entanto, o que as escolas de pensamento têm dito é: não deveria ser assim. O que você deveria fazer é divida a sua fronteira em segmentos, a sua fronteira geográfica em segmentos, de forma a equalizar tanto o número de observações como a geopolítica local, digamos assim. Então, o que a gente tenta fazer aqui é exatamente fazer esse balance. Se vocês observarem, aqui a gente vai ter os 4 segmentos, 1, 2, 3, 4, os 4 segmentos da fronteira, e a gente escolheu eles exatamente tentando seguir os limites de cada bairro. Então, esse bairro aqui, que era grande, era largo, a gente usa o limite desse bairro e aprofunda, usa o limite do bairro e aprofunda, e assim vai. E aí, mais nuances, né, dessa própria literatura. Ok, uma vez que você segmentou a sua fronteira geográfica nesses 4 segmentos, quais observações usar? E aí a literatura também diz, ok, você não deve usar todas as observações. Devemos manter observações apenas as similares, ou seja, aquelas que estariam próximas à fronteira. Só que próximo à fronteira é algo muito ambíguo. O que é próximo? É 100 metros, 200 metros, 500 metros? Então, a gente usa um algoritmozinho que era bem inovador à época, tinha acabado de ser lançado, que é uma estimação não paramétrica desse bandwidth. Foi Catalônico e outros que criou em 2016, 2017. E então você roda esse algoritmozinho, diz onde é a fronteira e ele vai lhe dizer, ok, a banda ideal é você considerar observações que estão até 500 metros da fronteira e coisas desse gênero. E aí a gente checou e, de fato, coincidia bem com a divisão de blocos. Então, você tinha um quarteirão aqui e esse quarteirão ia dar mais ou menos os 500 metros. Então, fazia sentido da gente estar comparando de um lado e outro da fronteira unidades que estariam até um bloco de distância, em média. Hoje, as pessoas têm feito isso um pouco diferente. Ao invés, dado que não existe um consenso de qual é a melhor fronteira a ser utilizado, qual a melhor banda a ser utilizada, o que eu tenho visto nos papers mais atuais agora de 2020 é que as pessoas arbitrariamente variam sua fronteira, imagina 100, 200, 300, 400, 500 metros, e elas vão variando e vão vendo como o seu coeficiente de interesse vai variando à medida que você varia a sua fronteira. Ou ele perde significância, ou varia em mesma magnitude. Então, hoje a gente teria feito de uma forma um pouquinho diferente, mas à época isso era a fronteira do conhecimento.
Então, foi assim que a gente fez. Usou essa estimação não paramétrica das bandas, era em torno de 500 metros para um lado, 500 metros para o outro. Então, a gente restringiu a comparação de observações de coisa de 1 quilômetro. Vai 500 metros para um lado, 500 metros para o outro, mais ou menos. E aí, a equação que a gente estima é esta. Parece complicada, no entanto, a ideia é bem simples, como eu falei para vocês. O que é que a gente tem aqui? A gente tem a nossa distância, isso daqui é height restrictions, ou seja, tratado não tratado. A gente tem nossas distâncias, que é a nossa running variable, que é estar de um lado da fronteira, não estar do outro lado da fronteira, e antes ou depois da lei. Esse F geographic aqui é simplesmente um polinômio de distâncias, e aí na literatura se diz, ok, mas que polinômio de distâncias usar, né? Que polinômios geográficos usar, que esse polinômio é construído com suas coordenadas geográficas. E aí tem argumentos na literatura que dizem, use um polinômio de primeiro grau, outro diz, use um polinômio de segundo grau. O único consenso que tem é não use polinômios de altíssima ordem, ou seja, polinômios de quarto grau, esses são desnecessários. No entanto, não se sabia à época se o ideal era usar um polinômio de primeiro ou de segundo grau, então o que é que a gente vai fazer? Usa os dois e compara. Outra coisa também, nossos dados, né, dados imobiliários, eles sempre sofrem de sazonalidade. Então, já que sofrem de sazonalidade, o que é que a gente tem que fazer? Coloca efeitos fixos. Em vez de criar estações, dado que a gente tinha observação suficiente, a gente colocou os efeitos fixos de mês e de ano. E, claro, o efeito fixo de segmento, para que, uma vez que a gente dividiu a nossa fronteira em 4 segmentos, que seriam os 4 segmentos, entre aspas, mais similares, a gente está comparando dentro de cada segmento. O que é que cada efeito fixo desse está fazendo? Está dizendo, ok, vamos comparar dentro desse segmento observações tratadas e observações não tratadas, tá? Então, eu ia dizer, in a nutshell, em resumo, o que a gente está fazendo é o seguinte, para aqueles que nunca viram isso, tá? Imagina que a gente tem aqui o antes e o depois, before and after, tá? Isso daqui é o tempo da lei, tá? Então, eu tenho uma tendência dos meus dados de controle, tá? Dos meus grupos de controle, isso daqui é o preço dos imóveis. Imagina que eu vou analisando o preço dos meus imóveis ao longo do tempo. E esses daqui são os grupos de controle, ou seja, aquelas unidades que estão sendo compradas ou vendidas fora dos 12 bairros. E depois aqui eu tenho o meu grupo de tratamento, e essas são exatamente as unidades que estão sendo vendidas dentro dos meus 12 bairros, e eu vou acompanhando essa trajetória. O que é que o método de diferenças e indiferenças vai fazer? Simplesmente vai comparar essa diferença entre tratado e controle antes do tratamento com a diferença dos tratados e controles depois do tratamento. Então, vai fazer essa comparação. E o que é que o método da regressão descontínua vai dizer? Vai dizer o seguinte, o método da regressão descontínua geográfica, ele vai dizer, ok, isso daqui é sua fronteira geográfica, isso daqui são seus dados tratados, esses daqui são os seus dados controles. Vamos pegar uma fronteira de 500 metros para um lado, 500 metros para o outro, e vamos comparar como é que essas tendências evoluíram ao longo do tempo de um lado e do outro. Então, basicamente, essa grande equação daqui está fazendo isso. É uma comparação antes e depois de um lado e do outro da fronteira. E aí, o que é que a gente encontra como resultado? Para apartamentos, a gente colocou tanto o preço de apartamento quanto o preço de casa em logs para facilitar a interpretação e pelo próprio comportamento dos preços do mercado imobiliário mesmo. E a gente vê que, uma vez que a gente não coloca nossos covariates, nossas variáveis X, características, né? O nosso coeficiente é desse, ou seja, é de 11%, ou seja, a lei fez com que
os preços dos apartamentos aumentassem em 11%, usando um polinômio de segundo grau, porque esse polinômio, a gente começou usando o polinômio de segundo grau como default, porque a literatura na época sugeria, um artigo de Melissa Dell, do MIT, e aí a gente coloca nossos covariates. E a partir do momento que a gente coloca nossos covariates, o nosso coeficiente cai um pouco, mas se mantém basicamente estável, tá? E depois a gente diz, ok, mas o nosso efeito de tratamento, ele não pode ser dado nem pela escolha dos covariates, nem pela escolha do nosso polinômio. Então, o que a gente faz aqui na coluna 3 é exatamente trocar o polinômio. Em vez de ser de primeira ordem, a gente coloca um polinômio, em vez de ser de segunda ordem, coloca um polinômio de primeira ordem. E a gente vê também que os resultados se mantêm bastante estáveis. E para casas? Para casas é o mesmo raciocínio, a gente coloca e tira as covariates, a gente muda a ordem dos polinômios, os coeficientes se mantêm estáveis, o que indica que, de fato, esse coeficiente que a gente está pegando aqui, esse coeficiente que a gente está conseguindo capturar, é, de fato, o efeito da lei. Para casas, a lei fez com que o preço das casas diminuísse, em média, 26%. E aí, você se pergunta, né? Isso é suficiente? Rodei minha regressão. Isso é suficiente para escrever meu paper? Nos dias de hoje, não mais. Porque você precisa dar evidências adicionais de que, de fato, o que você está medindo é o efeito da lei. Então, o que a gente faz aqui são alguns testes de falsificação, e esses testes são fáceis e bem interessantes. O que é que a gente faz? A data da lei é dezembro de 2001, certo? Então, eu falsifico a data da lei. Eu digo, opa, então vamos fingir que a lei foi em julho de 2001 e vamos ver se existiu, se meu coeficiente, se minha regressão captura algum efeito. E aí, de fato, a gente vê que os coeficientes são muito próximos de zero e não são significantes. Então, a partir do momento que eu falsifico a data da promulgação da lei e eu não consigo capturar diferenças de um lado e do outro, mantendo a mesma especificação que eu estava usando na minha tabela passada para pegar os meus resultados, e lá eu tinha resultados positivos e significantes ou negativos e significantes, e agora eu tenho zeros, esses testes de falsificação são testes placebos para dizer, de fato, não tinha nada acontecendo fora a lei. Não tinha nada acontecendo naquela fronteira, não tinha nada inerentemente diferente entre um lado e o outro da fronteira, digamos. E aí, isso é uma evidência adicional. Ainda fazemos mais um teste, que é um teste de balanço, para checar se, de fato, características eram diferentes de um lado ou do outro, porque nosso objetivo é que as unidades sejam o mais próximo possível, exceto pela lei. O mais próximo possível em termos de características, exceto pela lei. E aí a gente vê vários coeficientes também, muito próximos de zero e não significantes, o que enaltecem, né, ainda mais o nosso resultado. Então, para concluir, o que a gente conseguiu encontrar com esse trabalho todo foi que, usando esse método de diferenças em descontinuidade geográfica, a gente vê que a lei dos 12 bairros acarretou o preço unitário dos apartamentos a subir de 8% a 11% e o preço unitário das casas a diminuir de 27% a 32%. O que é legal daqui lembrem que existiam mecanismos que afetavam os preços da casa de forma diferente. Enquanto existia o da congestão, que aumentava o preço das casas, e existia também o outro da diminuição do número potencial de unidades, que puxava o preço para baixo. E a gente vê aqui, pelos nossos resultados finais, que o canal número 1 foi, de fato, mais relevante para a diminuição dos preços das casas.
Todos os nossos testes de robustez e falsificação dão ainda mais credibilidade ao nosso causal claim, que é que, de fato, o efeito que a gente está conseguindo capturar é um efeito da lei. E quando a gente tira e coloca covariates e o nosso resultado não muda, também dá mais credibilidade ainda ao que a gente encontrou, os nossos empirical findings. Tá? Então, é isso. Muito obrigado. Fica aqui o meu e-mail para quem quiser mandar um e-mail. Fico aqui à disposição a tirar dúvidas, tanto sobre o trabalho quanto a vida acadêmica, vida no mercado e esse tipo de coisa. E, só para concluir, dado que esse foi o último seminário de vocês oficial, vocês têm agora disponíveis, para quem quiser, o American Economic Association está também fez uma lista de vários seminários online que vocês podem participar. É só entrar lá, se inscrever com seu e-mail da universidade. Tem diversos temas. Quem tiver interesse, vai lá. Obrigada. Valeu, Raíssa. Muito obrigado pela apresentação, por ter aceitado aí nosso evento. A gente abre agora para questionamentos, para perguntas. E aí, galera, como de costume, nós liberamos o chat aí. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Como até agora não apareceu nenhuma, deixa eu aproveitar, enquanto a galera começa a fazer as perguntas, para fazer uma. Raíssa, eu vi que, só para tirar uma dúvida, algumas, na verdade, eu vi que nos teus grupos de controle tem características específicas do imóvel, mas não tem características econômicas do bairro. E aí a minha pergunta mesmo sabendo que os bairros são colados um no outro, são vizinhos mesmo, como eu morei em Recife, a gente sabe que, assim, mesmo estando vizinho, existem bairros que têm características econômicas diferentes. O recorte que vocês fizeram do Rio é um recorte muito claro, né? Do lado do Rio Capibaribe e do outro lado você tem características econômicas muito diferentes, até de estrutura do imóvel e coisa do tipo. Eu sei que dentro do seu X, né, das suas características, você coloca estrutura do imóvel e coisa do tipo. Mas eu fico me perguntando assim, olhando para o teu mapa e pelo que eu morei em Recife, eu vi que quanto mais perto da BR, ou seja, tu pegou o lado que vai para o lado da BR, então quanto mais perto você vai chegando da BR, não vai a tanto, mas quanto mais perto você vai chegando da BR, a situação econômica dos bairros vai diminuindo, né? A gente vê que vai tendo uma diminuição de aspectos econômicos. A minha pergunta jogar para dentro do modelo características econômicas vinculadas ao bairro seria possível de alguma forma e teria algum tipo de ganho? Ou usar, talvez, IBGE para tentar, já que os caras lá agora estão fazendo georreferenciamento de alguma coisa, se daria para... É difícil fazer isso, principalmente por conta que os dados lá são anuais, mas daria para, de alguma forma, usar renda média dos bairros ou das pessoas usando georreferenciamento do IBGE para ter algum tipo de ganho. Ou seja, se dá para fazer e se geraria algum tipo de ganho uma situação como essa. Outra coisa isso não é uma característica específica de Recife. Algumas outras cidades do Nordeste, principalmente as cidades litorâneas, elas estão começando a se preocupar com essas coisas, principalmente para quem mora perto do mar, né? Então, normalmente, as cidades que não cresceram tanto ainda quanto Recife e Fortaleza e que já têm uma estrutura de prédios altos na beira da praia, cidades como João Pessoa, Natal, que essa estrutura ainda está crescendo e que você tem algumas áreas com maior dificuldade, eu já vi que existe algum tipo de planejamento para esse tipo de região, para fazer com que o vento da praia continue passando e tal, não gere uma ilha de calor como é mais característico de Fortaleza. Recife eu não vejo, não sei se as pessoas reclamam tanto, mas Fortaleza tem muita essa discussão de que os prédios muito altos geraram ilhas de calor e coisas do tipo. Lá em Recife a gente vê que em Boa Viagem, principalmente, os prédios realmente são muito altos na beira da praia e isso provavelmente tem algum tipo de efeito para os bairros, principalmente mais próximos dele, de não fazer com que a ventilação seja tão grande. Dá para dar uma replicada nesse tipo de efeito para outras situações a partir do momento que a gente tem esses efeitos, esses dados, né, e a política efetivamente seja aplicada? Se eu não me engano, estou com uma dúvida grande para perguntar isso, mas se eu não me engano, Natal já tem uma lei dessa. Não sei se você conhece Natal, a gente é de Natal, mas Natal tem uma lei dessa e os apartamentos que ficam a uma certa quilometragem da praia não podem ter uma determinada altura, né? A partir de tantos quilômetros é que você pode aumentar os apartamentos e tal.
se dá para fazer isso. E, assim, a pergunta principal sobre se dá para fazer isso é: a base de dados que você usa, que é uma base de dados de registro de cartório, é uma base de dados tranquila ou você teve algum tipo de dificuldade para ter acesso e para usar esse tipo de base de dados? Basicamente isso. Perfeito. Então, quanto à renda, eu estava tentando olhar aqui enquanto você perguntava, mas esse artigo ele é bem pequeno, então a gente não detalha quais são as covariates, mas eu tenho quase certeza que a gente usa renda média do chefe de família do Census Track. Não é Census Track no Brasil, é algo menor do que bairro ainda, né, que o IBGE dá. Então, tenho quase certeza que a gente usa isso para fazer a equalização, sim, dos bairros. Eu posso checar na versão maior do artigo, mas caso a gente não tenha posto, de fato, pode ser que exista um ganho, sim, até talvez na precisão. Se você olhar nossas estimativas, elas são significantes, às vezes, a 5%, 10%, então talvez a gente tenha um ganho de precisão. Provavelmente não vai mudar muito o coeficiente, porque de fato a gente está vendo que é o efeito da lei que está sendo capturado pelos placebos e afins. Mas muito provavelmente vai trazer ganho de precisão para a nossa estimativa, se não tiver sido posto. Quanto à tua outra pergunta de replicabilidade, é totalmente replicável, uma vez que você tenha essa fronteira muito bem estabelecida. Por exemplo, você falou, em Natal, até tantos quilômetros da praia. Isso fica melhor ainda para a replicabilidade, porque se é até tantos quilômetros da praia e quando você traça esse 1 quilômetro da praia, vamos dizer, esse buffer da praia, se isso nem coincide com barreiras geopolíticas, barreiras de bairro, isso é melhor ainda, porque você vai estar comparando unidades que são ainda mais parecidas. Ela está no mesmo bloco, uma vai estar aplicada, vai estar afetada pela lei e a outra não vai estar afetada pela lei, estando as duas no mesmo quarteirão. Então, isso fica ainda mais interessante. E esse trabalho é um incentivo, né? Uma tentativa de que pessoas venham a replicar esse tipo de projeto, esse tipo de estudo em outras cidades, em outros contextos do Brasil. Por exemplo, a cidade de TBI, quem forneceu para a gente foi a Prefeitura do Recife. E qual foi a contrapartida que a gente deu? Uma vez que o estudo foi feito, eu fui lá apresentar para eles. Dizer, é isso que está acontecendo. Você faz uma política dessa, você nem imagina das consequências que isso vai ter, mas só o que está acontecendo com quem era dono de casa. O preço das casas estão se desvalorizando absurdamente. Olha o que está acontecendo com as pessoas agora que estão comprando apartamentos. Os apartamentos estão ficando cada vez mais caros. Muito cuidado com isso, porque pode causar gentrificação e assim vai, né? Tem uma série de efeitos cascatas em que isso pode causar. Então, fica aqui um incentivo para que pessoas repliquem estudos como esse. Isso não é uma área muito bem explorada, tanto é que foi até, entre aspas, fácil de publicar, porque não é uma área explorada em países em desenvolvimento e ainda tem o fato de ser um método que é um método de ponta. Você está usando, enquanto a maioria das pessoas usa ou regressão descontínua ou diferenças em diferenças, aqui você está usando diferenças em descontinuidade geográfica. Então, é um método de ponta que pega uma identificação muito clara, consegue capturar uma identificação muito clara. Então, o único entrave para replicar trabalhos como esse é acesso a dados da prefeitura. No entanto, às vezes, né, tem professores dentro da própria universidade que são bem conectados com pessoas da prefeitura e terminam conseguindo essa base de dados, você dando a contrapartida de que vai apresentar para eles e vai dar a consultoria que eles precisarem depois para eles entenderem, eles reproduzirem esse mesmo tipo de projeto no futuro. Perfeito, Raíssa. Beleza. Eu acho que em Natal tem essa lei, sim. Depois eu até dar uma olhada, porque eu acho que realmente você tem razão.
se acontecem em Ponta Negra, então é dentro do próprio bairro. Então você tem toda a razão. Na verdade, você não vai ter nem diferenciação de bairro. Você vai ter dentro do próprio bairro uma situação talvez seja interessante pensar. Mas depois eu... Isso. Beleza. E aí, se você consegue fazer, porque hoje com essas ferramentas de GIS, né, ArcGIS, QGIS, essas ferramentas, quando você joga o buffer de 1 quilômetro, você vai pegar aí entre bairros. Muito legal. Beleza. Deixa eu abrir uma pergunta aqui para Abdullah. Abdullah é um ex-aluno aqui da casa. Acabou de acabar o mestrado dele. Então eu vou abrir o microfone aí para ele fazer uma pergunta. Abdullah, está aberto. Alô? Oi, estamos escutando. Olá. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a iniciativa do professor Yuri e Andrei, por fora os meus professores durante a graduação. Até hoje a gente mantém um bom contato. E parabenizar a Raíssa pela apresentação, uma ótima apresentação, por nos presentear com esta apresentação breve, que dá para compreender muito bem a sua explicação. E eu peço, se você não compreender o meu sotaque ou qualquer coisa aí, depois você pergunta para eu explicar melhor. E também, não sei, mas a pergunta que eu vou fazer agora, não sei se já explicou, pode ser porque eu levantei em algum momento e voltei, mas vamos lá. A minha dúvida é a seguinte: eu vi alguma parte onde você falou o seguinte, de que com a nova lei o preço dos apartamentos aumentaram por causa daquela coisa de demanda e oferta, e isso fez com que o preço dos apartamentos aumentasse. Mas eu gostaria de entender se, no caso, isso também fez com que aumentou, de certa forma, o lucro dos investidores. Porque, assim, antes eles tinham uma produção em larga escala, e produção em larga escala, de certa forma, isso baixa o custo de produção e, de alguma forma, pode fazer com que eles ganhem mais lucro. E com a nova lei, isso fez com que valorizou o preço dos imóveis por causa da escassez, mas não sei se isso, de certa forma, ajuda nos empresários ou investidores a ganharem mais lucro, tendo mais retorno. Esta é a minha dúvida. Obrigado. Então, não foi exatamente a sua pergunta, não foi objeto do nosso estudo, porque a gente evitou, acredito eu, que no percurso da gente tinham pouquíssimos lançamentos de prédios novos, certo? Então, basicamente, o que a gente está medindo aqui é variação de preços em inventório. É como se o prédio já tivesse lá construído e agora o prédio está variando de preço. Mas eu concordo com você e pode ser possível que sim, uma vez que essa lei gera distorção nos preços das casas, os preços das casas caem muito, o que aumentaria a margem do investidor. No entanto, o investidor perde, vamos dizer assim, a margem do investidor aumenta por um lado, porque ele está pagando menos na casa que ele vai demolir para construir. No entanto, ele também perde a margem, porque ele está construindo menos unidades. E a partir do momento que ele construi... Só que agora as unidades estão mais caras, essas unidades que ele está construindo. Então, teria que fazer uma conta aí para ver qual é o mecanismo que se sobressai. Ex ante é ambíguo, porque você tem tanto a parte negativa, que ele está construindo menos, mas você tem a parte positiva, que tanto as unidades estão mais caras e ele está pagando menos para investir e ainda perdeu scalability, né? Você tem razão quando você diz que ele diminuiu a escala do investimento. Então, pode ser que sim. É até um estudo bem interessante a se fazer. Pode ser imagina que você quer fazer esse estudo aí junto com o professor Yuri e Andrei, de Natal, e aí vocês já fazem não só um estudo como esse meu, um estudo da política em si, você já bota a política e ainda coloca como mudou o surplus, o mix do surplus do consumidor e do produtor. É um trabalho muito legal.
obrigado, Raíssa, mais uma vez. E continuação de um bom trabalho aí. Beleza, Raíssa. Aqui no... Valeu, Adulai, obrigado pela participação. Aqui no Zoom a gente não tem perguntas, mas o Andrei falou que tem perguntas lá no YouTube. Eu vou abrir o microfone dele para ele passar as perguntas de lá. Ok. Oi, Raíssa, parabéns aí pela apresentação e obrigado por ter deixado a linguagem num nível realmente bem acessível para todo mundo. Quem passou por um curso de cálculo provavelmente entendeu quase a apresentação toda, né? O pessoal aqui no YouTube está lhe parabenizando, de forma geral, e o Edgardo Gil disse que tinha uma dúvida que foi respondida no final, que era o peso do mercado enquanto as casas estavam ficando mais escassas, se isso não levaria a seu aumento. Acho que você já respondeu, né, naquela equação. E o Vinícius Rodrigues, professor aqui do departamento, está falando que já existe uma discussão para rever o plano diretor, no caso lá de Natal, que era o que eu estava falando, né? Principalmente para liberar prédios mais altos próximos à orla. Porque lá, acho que o que ele estava falando é Ponta Negra, é uma parte mais de orla, não sei se você conhece. Realmente uma parte é praia, né? E é naquela parte ali mais perto da orla que fica essa questão. Aí, complementando essas duas coisas que eles falaram, eu faria também uma pergunta um pouco mais normativa, que eu sei que não é especificamente o objeto do seu trabalho, mas você dá um insight legal assim para quem está, vamos dizer assim, sobre a parte das normas, das leis. Então, dado que você chegou a um resultado que o preço dos imóveis, dos apartamentos aumentaram, que o preço das casas caíram até valor maior do que o preço da subida dos apartamentos. Para efeito de tomador de decisão, de quem está lá fazendo a lei ou pode alterar a lei de alguma forma, você tem alguma intuição do que poderia ser feito para evitar uma possível distorção no mercado desses preços? E, por exemplo, para Natal, quando for revista essa questão do plano diretor, o seu estudo dá algum subsídio para isso? O que é que o pessoal que faz a lei deveria fazer para evitar essas distorções? Então, agora você me pegou, né? Porque estando em Chicago, uma escola tão liberal, eu diria, desde que o mercado se ajuste, né? E quem quer construir, constrói, você pode colocar limite para não impedir fluxo de avião, pássaros e esse tipo de coisa. No entanto, eu não fiz nenhuma conta de welfare, mas muito provavelmente aí existiu uma perda de welfare na região, porque o ganho, imagina que o ganho dessa lei seria, pelo menos no caso de Recife, um ganho de diminuição de congestão, né? Diminuição de tráfego, barulho, poluição e esse tipo de coisa. Quando você vai quantificar isso para esse aumento, imagina a quantidade de pessoas que não se mudaram, uma vez que o preço dos imóveis aumentou, e uma vez que o preço dos imóveis aumentou, o aluguel também aumentou, e a pessoa já não pode mais morar lá e vai ter que se mudar para uma região mais distante, digamos. Avalie a quantidade de gente que teve que vender sua casa por dificuldades financeiras e vendeu a casa com um desconto de 25%, digamos, e não vai conseguir comprar nada semelhante na região. Então, o medo que faz, como tomador de decisão, de políticas como essa, a gente estar caindo no erro de gentrificação, né? De estar concentrando renda e em vez disso ser uma política equitable, a gente está só concentrando renda nesses bairros em que a gente está colocando como objeto dessas leis. Então, eu diria, deixa o mercado se regular. Não, perfeito. A minha pergunta era exatamente essa. Então, por exemplo, em Natal, o ideal é que acabe esse tipo de lei.
Agora, sim, você causa algum certo... Porque mesmo dentro da escola mais liberal, quando existe externalidades, Então, boa parte justo, aceita que o governo tem que intervir. Por exemplo, em Natal, justo. pode acontecer uma situação de terem prédios ali na praia muito elevados que vai prejudicar um pouco o turismo e tudo mais. Justo. Então, por isso que o começo da minha justificativa começa em quais são as externalidades que eles colocam como chaves para essa tomada de decisão, que é poluição pelo carro, é o trânsito e esse tipo de coisa. Então, a resposta vai depender de que tipo de externalidade estamos falando sempre. Se é formação de ilhas de calor, chuvas químicas e afins, se a externalidade negativa é muito grande, aí sim o governo vem intervir para deixar aquele output em níveis eficientes de novo. Mas caso seja algo mais soft, que é como eu até motivo lá no início do artigo, que é uma externalidade mais soft, então esses tipos de leis terminam sendo mais danosos do que benéficos. Mas eu concordo com você, vai variar de caso a caso. Obrigado, Raíssa. Eu vou só complementar aqui com uma pergunta de Vinícius. Ele falou assim, do ponto de vista da economia política e do ciclo das políticas públicas, como ficou a avaliação do programa após a demonstração dos resultados? Eu imagino que ele esteja falando lá de Recife. E aí ele continua, parabéns pelo trabalho, pela explicação extremamente didática, abre agenda de pesquisa, inclusive para Roraima, com aluguéis e preços dos imóveis acima do mercado, com a verticalização bem baixa, porque aqui em Roraima a gente quase, em Boa Vista, né, a gente quase não tem apartamentos altos, você conta assim nos dedos das mãos os apartamentos mais altos para residenciais, né? Mas eu tenho visto que cada vez, assim, meio que como uma tendência, as leis de uso e ocupação do solo e planos diretores não têm mais focado tanto em limitação de gabarito, pelo que minha impressão, né? Eu diria que essa realmente é a minha impressão, eu não tenho acompanhado de perto. Mas eu tenho visto isso, é mais por exemplo, o uso de parcelas para fazer parques. Aqui em Chicago mesmo tem alguns terrenos em áreas que seriam nobres e o que eles estão fazendo é eles utilizam esse terreno para um grande complexo imobiliário e aí o investidor faz prédios, shoppings e afins, e ele mesmo faz o mix, sabe? E aí o investidor faz o mix de acordo com esse plano diretor. Pelo menos aqui em Chicago eu não tenho visto coisas muito focadas em limitação de gabarito, como se fazia antigamente. Agora eu não sei realmente no Brasil. Estou um pouco por fora disso, mas é algo muito interessante, porque se o resto do mundo não está mais fazendo e o Brasil ainda está fazendo, isso é algo interessante para que a gente bata na tecla de que não deve mais ser feito, né? Eu vou até pesquisar isso. Se alguém tiver interesse também, fala comigo aí. Beleza, Raíssa. Eu acho que aqui não tem mais pergunta. Tem alguma pergunta no YouTube, André? Não tem mais pergunta no YouTube. Eu queria agradecer primeiro, né, pela apresentação, pelo bate-papo. É sempre bom conversar de economia, principalmente quando a gente está preso dentro de casa. Então, ter as tardes para conversar sobre as coisas que a gente gosta é sempre interessante. E eu queria usar um pouquinho do seu tempo, já que você falou que tem um pouquinho de tempo a mais, para a gente bater aquele papo que eu falei no início, se possível, de você contar um pouco da tua trajetória. Eu acho bem legal. Você é uma menina nova que está realmente indo, agora está num lugar maravilhoso, uma das melhores universidades do mundo de economia, e cresceu muito rápido. Veio de outra área, não é economista de formação, conseguiu todo esse caminho. Então é bem interessante entender um pouco de como é que foi a tua trajetória, né? Como é que foi a tua saída de área da engenharia para a economia, as dificuldades. E o que você teve de ganho, na verdade, porque a gente sabe que, na verdade, quem vem da engenharia tem ganhos matemáticos interessantes, mas, ao mesmo tempo, tem alguns problemas vindos de construção teóricas e coisas do tipo que, normalmente, a gente faz na graduação e você talvez tenha tido algum tipo de dificuldade. Então, contar um pouco dessa história, depois contar o que aconteceu depois que tu terminou o mestrado, o que é que tu foi fazer no mundo e como é que tu chegou agora
em Illinois, como é que foi o processo de entrada, como é que está sendo o processo de aulas e coisa do tipo. Se possível, Perfeito. ficaria Claro. bem legal para a gente. Claro. Então, eu fiz engenharia civil na graduação e desde... Você entra na faculdade muito novo, né? Então, eu entrei em engenharia civil por influência dos meus pais. Meu pai e minha mãe são engenheiros civis, entrei em engenharia civil por influência dos meus pais. Quando eu estava mais ou menos no meio do curso, eu já tinha certeza que eu não queria fazer engenharia civil. Eu queria fazer engenharia de produção, economia, alguma coisa desse gênero, mas eu não queria construir ponte, eu não queria ser calculista, não, barragem, estradas, eu não queria fazer nada disso. Então, eu comecei a focar todas as minhas eletivas, as disciplinas eletivas, em engenharia de produção e economia. Aí comecei a fazer projeto de pesquisa com professores de engenharia de produção e esse tipo de coisa para já ir fazendo a minha transição para a produção e economia. Então, eu terminei engenharia, sempre fui assim muito estudiosa, gostava muito de estudar, terminei engenharia, fui laureada e aí entrei no mestrado de engenharia dos transportes, porque existia a promessa que o mestrado de engenharia dos transportes eu ia conseguir fazer a união dos meus modelos matemáticos que eu queria, usar a econometria espacial, eu conseguiria fazer essas análises de welfare e assim vai. E conseguiria usar essas coisas, esses conceitos de economia, de bens complementares, substitutos, general equilibrium, essas coisas. E aí entrei no mestrado de transporte e passei 2 dias no mestrado de transporte, porque cheguei lá e eu vi que era muito focado em transporte, de fato, que os professores faziam muito, era calçada, construção de estradas e esse tipo de coisa. Então, não era o que eu buscava. E aí fui correndo atrás de Breno, que tinha sido meu professor da graduação, na disciplina de econometria, que eu paguei como eletiva. E aí fui atrás dele e disse, professor, por favor, me ajude. Eu queria fazer economia, terminei lá em transporte porque me falaram que eu ia conseguir unir economia com engenharia, mas não estou vendo isso como verdade. E foi isso, falei com o Breno, aí ele falou, olha, não tenho como garantir porque tem uma prova da ANPEC que você teria que ter que fazer. E aí, por sorte, como eu fui laureada de engenharia, tem uma cláusula lá do curso que me deixava ser aceita no mestrado sem precisar da prova da ANPEC por ser de outro curso. Era algo desse gênero. Só que mesmo assim ainda era incerto, porque eu tinha perdido prazos e tudo. E aí eu passei 15 dias fazendo os 2 mestrados, o mestrado de transportes e o mestrado de economia como ouvinte, porque eu não sabia se eu ia poder fazer a transição para a economia ou não, e aí terminou que a gente conseguiu fazer essa transição para a economia, não sei como eles fizeram lá dentro, se eu fui uma aluna de transição e, de fato, é como se eu tivesse começado em transportes e migrei para a economia, internamente eu não sei como é que fizeram, mas terminou que eu adorei a economia, foi muito difícil o começo, realmente, vocês não imaginam, assim, quem veio da área de economia, porque eu não sabia nada. A curva de oferta e a curva de demanda. Qual é a que vai ser com a inclinação upward sloping? Quem é downward sloping? Não tinha nem noção, porque a gente não vê nada disso em engenharia. Então, eu estudava pelo variant baby, depois eu estudava pelo variant avançado e depois eu ia estudar pelo Mascoléu. Então, qualquer coisa que eu fosse aprender era variant baby, variant avançado, Mascoléu, variant baby, variant avançado, Mascoléu. Então, eu tinha facilidade de toda a matemática, então essa parte eu podia pular, porque para mim era mais fácil. No entanto, toda a teoria era total, eu não tinha fundamento nenhum. Foi uma transição bem difícil, o primeiro ano do mestrado. E aí, terminando o mestrado, eu sabia que eu queria fazer doutorado fora. E aí eu pensei,
poxa, eu quero fazer doutorado fora, mas eu me acho muito verde para fazer o doutorado. Eu não entendo muito do mundo ainda, para saber o que é que o mundo precisa, o que é que as pessoas acham que é relevante. Então eu disse, então eu preciso ir trabalhar fora para fazer um doutorado. Foi a contragosto de muitos professores que disseram que eu não precisava disso, que eu podia, que eu, em verdade, estaria pagando uma penalização por ter ido ao mercado e eu não conseguiria entrar em tão grandes escolas, uma vez que eu tivesse me desconectado da carreira acadêmica, né? E, de fato, foi verdade, assim, muitos applications meus, eles disseram aqui para universidades americanas, eles diziam, você não tem o nosso fit acadêmico. E eles disseram mesmo. Então, eu abri umas portas, mas fechei outras portas também, a partir do momento que eu fui trabalhar. Mas, enfim, eu não me arrependo. Eu fui trabalhar na McKinsey. A McKinsey é uma empresa de consultoria, é multinacional, e eu usei bastante, tanto das coisas de engenharia quanto das coisas de economia. A gente fazia muita modelagem, às vezes algumas análises causais para o cliente queria ver se algum piloto estava funcionando, a gente que fazia o design do RCT, né, como que chama? Control Trial, o Randomized Control Trial, do experimento. A gente que fazia o design do experimento, a gente fazia tudo. Então, eu uni bem economia com engenharia. A McKinsey também me deu a oportunidade de trabalhar em diversos países. Trabalhei nos Estados Unidos, no Brasil eu trabalhei no Rio e São Paulo, Argentina, Austrália. Me chamaram para ir para a França também. Então, consegui ter uma visão geral do que era o meu objetivo mesmo, né? O que é que o mundo precisa, o que é que o mundo está valorizando. E aí, a McKinsey já tem uma janela assim de 2 anos. Você entra, você é BA, Business Analyst, por 2 anos, e você tem que sair da empresa, ou para fazer seu MBA, ou para fazer um mestrado. E aí eu disse, não quero fazer nem MBA, nem mestrado, quero fazer um PhD. Aí eles disseram, mas ninguém nunca fez PhD no Brasil. Eu disse, mas não é porque ninguém nunca fez que eu não posso fazer. Então, eu terminei que eu consegui negociar com eles lá e aí terminei vindo fazer o meu PhD. Hoje tenho a janela aberta para voltar. Não sei ainda, estou deixando as portas abertas. Daqui a 2 anos a vida ainda é muito incerta, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, foi isso da McKinsey. Me inscrevi, vim fazer meu PhD. Estou fazendo meu PhD em economia aqui na Universidade de Illinois. O primeiro ano foi muito difícil de novo. Primeiro pela perda de capital humano, de 2 anos sem ver teoria, sem ver derivadas, sem ver essas coisas. Então, o primeiro ano foi muito difícil. Tive que pegar todas as disciplinas core de novo. O mestrado no Brasil não valeu de nada. E agora já terminei as minhas disciplinas do core, já terminei as minhas disciplinas do field, mudei um pouco da minha área de pesquisa, estou agora mais focada em crime, corrupção, crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, fazendo mais a interface de micro com macroeconomia, tentando responder um pouco perguntas mais macroeconômicas, usando o microdata. E é isso. Tenho feito ainda, tem trabalhos residuais que vieram ainda do mestrado, muito focados ao mercado imobiliário, que era o que eu fazia. Inclusive, estou fazendo aqui um trabalho com um professor que é focado em mercado imobiliário. É uma lei que existiu aqui, a gente quer avaliar como essa lei mudou o comportamento de compra e venda de casas e o preço dos imóveis e esse tipo de coisa. Então, ainda estou na interface, mas tentando também focar nessa indústria de corrupção, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Legal, bem legal mesmo. Assim, é muito bom ouvir a trajetória de uma pessoa que começou, assim, praticamente a tua entrada na economia foi junto com a gente, né?
E aí a gente via que realmente tinha essas coisas, né? Que você era a gente tinha dificuldade contrária, provavelmente. A gente tinha base teórica, mas como normalmente os cursos de economia eles têm uma deficiência matemática em alguns locais, a gente sentia que os alunos que vinham do curso de economia tinham as deficiências matemáticas menos sérias ou mais sérias do que a sua, mas o contrário também era verdadeiro, né? Então era legal conversar e ver essas coisas e ver aonde você chegou, né? E para onde o horizonte está levando, assim. Olha, eu quero só dizer uma coisa, que aqui nos Estados Unidos não é diferente. Não acha que é porque é no Brasil que é assim. É a mesma coisa. Os estudantes que vêm de engenharia vêm com um arcabouço matemático bem grande e os estudantes que vêm de economia também. A matemática aqui, quando você chega para fazer o doutorado, o salto matemático é muito grande. Então, não pensa que isso é uma característica do Brasil. Desculpa te interromper, vai aí. Não, sem falar. Não é isso, a gente sente isso, né? O que a gente está fazendo aqui, a ideia inicial, quando eu sentei com o Andrei, depois de que aconteceu a pandemia, eu disse, o que a gente consegue fazer para tentar ajudar os alunos, para tentar fazer com que eles tenham um passo um pouquinho diferente do que normalmente é feito? É um pouco isso, sabe? Porque a gente vê que na graduação, a gente está num mundo teórico, às vezes o mundo estatístico, econométrico e matemático e aplicado realmente não é tão legal. E aí termina que muita gente boa faz a graduação em economia e aí faz, não é isso, é muita teoria, é muita história, ou alguma coisa do tipo. Como é que a gente aplica isso? Como é que a gente olha, como você fez aí, olha para uma determinada lei e faz uma inferência causal disso? E nada disso é visto na graduação. Então, quando a gente abre o seminário, é exatamente para isso, para dizer, na ponta, o que a gente está estudando depois que a gente faz mestrado, doutorado e tal, às vezes está muito pouco relacionado com o que a gente vê na graduação. Então, trazer os outros que participaram do evento, tem muito de inspiração de aluno, né? Eu sempre conto essa história que, na primeira vez que eu fui para a Ampec, foi no meu primeiro, na Ampec, no seminário da Ampec. Foi no primeiro ano de graduação, e eu bati lá e fiz, não sei de nada disso. Eu sentei na cadeira e fiquei assim, sem entender praticamente nada, mas ao mesmo tempo eu tive aquele sentimento de dizer, poxa, os caras conseguem fazer, é legal, os resultados são entendíveis e por que não, né? Porque um dia eu não chego e coisa do tipo. Isso faz a gente crescer e procurar novas coisas e tal. Então, trazer você e tudo isso que você falou pra gente serve de grande inspiração para os alunos, não só para os alunos daqui, né? Eu acho que para os alunos do Brasil todo. A gente, como professor das Universidades Federais de Economia, acho que tem que repensar um pouquinho o que é importante e como a gente vai conseguir vincular cada vez mais o que está sendo discutido na ponta da pesquisa acadêmica com o que a gente vê dentro de sala de aula. Eu acho que a gente está muito distante, esses mundos estão muito distantes, e a gente dá para aproximar cada vez mais, e é o que a gente vai tentar aqui, pelo menos na Universidade de Roraima. A gente já tem um grupo de bons professores que fizeram bons cursos de doutorado, e que a gente está sentando realmente para tentar fazer com que os alunos consigam ver alguma coisa. Por que um aluno de graduação não pode ter um curso de introdução à inferência causal? Eu não consigo entender por que não. Né? Eu acho que dá para um aluno de graduação ter um curso de inferência causal. Mesmo que seja um curso introdutório e tal, mostrar experimento, quase experimento, alguma coisa, dá para fazer isso na graduação. E a gente não tem isso na graduação. Porque um aluno de graduação não pode olhar para o modelo de equilíbrio geral macroeconômico. Dá para mostrar. Tem modelos menores, mais restritos e tal, que a gente consegue mostrar e ver como é que faz. Então, assim, é um mundo que a gente precisa cada vez mais aproximar. E é o que a gente está tentando com essa primeira iniciativa fazer no futuro. E aí tentar chamar outros professores para tentar fazer a mesma coisa, tentar dar uma mudada nessa coisa da graduação ser tão distante do que é o mestrado. Só para explicar um pouquinho do que é o... Eu concordo total e contem comigo aí nessa jornada de mudança, no que precisar. Tem 2 papers saindo agora, muito provavelmente até o final do summer, e aí a gente já vai mostrando mais coisas que a gente tem feito no linguajar, que seja acessível para todo mundo. E para os alunos que estão assistindo a gente aqui, eu acho que tudo depende de como você encara a dificuldade. Porque você pode olhar para um seminário desse, não entende nada e diz, meu Deus, não entendo nada, nunca mais vou assistir seminário assim. Ou fazer feito a gente, que não entendia nada, às vezes a gente até vai para seminário hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, mas é de uma área que a gente não domina, e a gente
termina entendendo 20% do que foi falado, mas a gente diz, ó, eu não entendi nada, tenho tanta coisa para aprender ainda. Então, tudo depende de como você encara a dificuldade, né? Exatamente. Então, muito obrigado, Raíssa, pela participação. Queria agradecer Obrigada também pelo a convite. todos os outros participantes do evento. Foi bem legal, o seminário foi muito bom. O que a gente conseguiu fazer, a gente não esperava no começo, então foi bem legal. Assim, tudo que aconteceu, todas as pessoas que participaram, os links que a gente conseguiu encontrar. Raíssa já tinha conversado comigo, tem alguns papers para sair e tal, e a ideia é que a gente dê algum tipo de continuidade ao seminário, não do jeito que está sendo feito 2 vezes por semana, durante um mês, então já chegou naquele limite de muitas vezes repetido e tal, então a gente vai tentar pensar uma nova cara para o evento, e quando a gente tiver essa nova cara para o evento, pode ficar tranquilo que eu vou bater na sua porta virtual, né? Para a gente bater um papo e dar continuidade a essa conversa. Muito obrigado mesmo por ter aceitado participar do evento. Obrigado pelo convite. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, Raíssa. Tchau, galera. A gente vai conversando pelas redes sociais e as novidades vão ser postadas lá, então continue seguindo a gente lá, principalmente no Instagram, eu acho que foi onde a gente conseguiu mais público, então todas as novas informações vão ser postadas lá e no futuro a gente tem novidades. Valeu, Raíssa. Tchau, tchau. Tchau.